pode contar uma infinidade de histórias. Nos momentos da adoração infantil, é bom usar a Bíblia sempre. Quando você estiver falando às crianças, já desde o começo elas precisam perceber os objetivos que você quer alcançar, com coisas simples do cotidiano delas, de grande familiaridade para elas. Você vai introduzindo as histórias e logo mais vocês vão perceber como a introdução é fundamental a partir do momento que nós estivermos vivenciando aqui, contando algumas histórias para você. Sabe que o uso da Bíblia também é imprescindível, tanto para as histórias contadas em casa, quanto as histórias contadas na igreja, principalmente. Sabe que, se possível, e isso é em relação à adoração infantil, ao final, dê algumas atividades relacionadas às histórias. É uma sugestão para você. Dê algumas atividades relacionadas às histórias para que as crianças pintem ou preencham durante o culto. Elas vão estar com o seu pensamento sempre ligado àquilo que foi falado na adoração infantil durante todo o culto em que os adultos estiverem ouvindo a mensagem. Uma outra sugestão é o recolhimento de ofertas no momento da adoração infantil. Sabe que é o culto das crianças. Ora, os adultos também têm um culto especial para eles, o momento em que eles entregam, devolvem a Deus as ofertas. Por que não proporcionar esse benefício também às crianças no momento da adoração infantil? E nós temos como sugestão também que já previamente você pode selecionar uma criança para que entre junto com a plataforma. E quem sabe ali tem um lugar específico para a criança sentar. Ela participa de todo o processo de início ali do culto e depois no momento da adoração infantil, essa criança que foi levada à plataforma desce ali onde estão as outras crianças e recolhe a oferta e ajuda no recolhimento. Se for uma criança bem pequenininha, ela pode depois ir sentar com seus pais para não se cansar tanto. Se for um juvenil, uma criança maior, ela pode continuar ali no púlpito durante todo o momento do culto, participando do culto divino. E é muito bom ver as crianças participando e você previamente convidando esses meninos para estarem ali atuando para a honra e glória de Deus. Sabe que outro ponto fundamental, e é um toquezinho especial, evite colocar crianças para representar anjos, principalmente pelo fato de que os pequenininhos, eles se prendem muito ao visual. Olha, quando você coloca alguém igual para representar anjo, um igual a ele não tem a dimensão que o anjo é um ser supremo, grandioso, poderoso. Se for alguém maior que ele está com uma representatividade bem melhor na sua, uma imagem bem melhor na sua ideia daquilo que é realmente a questão dos anjos na vida dele, o poder que os anjos têm. Quando estiver representando Jesus, priorize representá-lo de forma diferente. Ora, tem tantos recursos que você pode usar para representar Jesus. Uma voz de fundo, alguém falando e as crianças ouvindo como se fosse a voz do mestre. Ou você pode representar com uma lanterna. Jesus é a luz do mundo, Jesus é a água da vida, com um pouco de água ou com um manto vermelho, ou uma cruz para representar Jesus. Jesus é tão santo, um ser tão poderoso. Tente representá-lo dessas maneiras, assim, com recursos diferentes, de forma que as crianças associem a imagem de Jesus à mensagem que ele deixou para nós. Sabe que, dentre todos esses recursos que eu disse, todas essas dicas, você pode utilizar tudo isso que eu acabei de dizer para contar diferentes tipos de histórias. No momento de adoração infantil, pode ser feito apresentações de crianças. As crianças podem preparar músicas para cantar, para apresentar à igreja, testemunhos pessoais de crianças. Quem sabe você tenha testemunhos poderosos do poder de Deus na vida de crianças da sua igreja. Utilize-os para os momentos de adoração infantil também. Se as histórias forem encenadas, que sejam com poucos personagens e somente narradas, ou com pouquíssimas falas, só alguns detalhezinhos de fala,
Não precisa de representações teatrais imensas, principalmente para os momentos de adoração infantil. Fugirá do objetivo. Sabe que você pode usar recursos variados para contar as histórias. E um deles é a questão de utilizar a igreja para contar. Você pode contar a história do Mar Vermelho, por exemplo, e de repente a igreja se levanta e as crianças vão passando como se fosse o Mar Vermelho, cada um dos irmãos representando o Mar Vermelho. Ou de repente você está contando a história de Samuel e você combina previamente com a igreja e diz assim: toda vez que eu disser, Deus disse, Samuel, Samuel. E você começa contando a história você mesmo, e o recurso que você vai usar é a própria igreja te apoiando para que as crianças entendam a mensagem da história. Tem diversas formas, você pode usar aventais para contar histórias, você pode usar as próprias crianças para te ajudar contando histórias. Eu sei que você tem muita criatividade e que se você se colocar nas mãos poderosas de Jesus, muito você vai fazer para a honra e glória dele. Eu espero que pelo poder de Deus, as histórias que cheguem até as crianças da nossa igreja ou em qualquer lugar, até mesmo na sua casa, sejam histórias que venham levar essas crianças para bem perto, bem pertinho de Jesus. Que Deus te abençoe.